Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está presente em mais um Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco e estou com a camisa da Ponte Preta, mas não é uma camisa qualquer, é uma camisa em homenagem aos 125 anos da Macaca Ponte Preta, que hoje, dia da gravação, 11 de agosto, faz seu 125º aniversário, chutei que é assim que se fala, do time mais velho de São Paulo, fundado em 1900, palmas aqui para a Ponte Preta, na quarta posição da nossa Série C, camisa essa dada por Santiago e Mana Budó. Abraço para vocês que estão sempre presentes, acompanham o programa e é com esse lindo traje que eu venho aqui para falar do pior time do Brasil. Qual que é? Você me fale, porque é o seu. Passando o Dia dos Pais, passando aqui para você que herdou o time do seu pai ou não, não interessa, porque você escolheu ou foi escolhido a torcer pelo pior. E é nessa vibe que a gente começa o programa abrindo a rodada falando de Campeonato Brasileiro por quem? Ele? Segue o líder? Que isso? Segue o líder? Estão dizendo por aí. Flamengo 2 contra 1 Mirassol. Flamengo enfrenta aí pela primeira vez o Mirassol. Vai jogar no Maracanã e que trabalho é esse do Mirassol, do técnico Rafael, técnico muito promissor, técnico esse que pega uma equipe que muitos colocavam como postulante ao rebaixamento, mas não só como rebaixado, mas como o pior rebaixado da história e deixa o Mirassol na sexta colocação de momento no Campeonato Brasileiro, uma campanha muito sólida e veio pro Maracanã pra trocação, tá? Um time aberto, um time ofensivo, que não abdicou de jogar futebol e tem muito técnico por aí que abdica de jogar, de praticar o esporte contra a melhor equipe do país nesse Campeonato Brasileiro de momento, o Flamengo que acaba o primeiro turno com liderança, um jogo a menos, equipe com mais gols marcadas, com menos gols sofridos. Vamos contar a história desse jogo. Um primeiro tempo de um Flamengo dominante, apesar de duas chances ali que o Rossi teve que fazer boas defesas para evitar o gol do Mirassol, que joga a bola, pratica o esporte alfabetizado do jogo. O Flamengo dominou o primeiro tempo. A pressão alta do Felipe Luiz é muito encaixada, é impressionante como esse técnico ele é diferente, como ele causa os diferentes, mas é um time do Flamengo que fez um primeiro tempo e abre o placar 1-0, gol do Léo Pereira de cabeça, ele no cruzamento, assistência do Samuel Lino. Que partida fez o Samuel Lino, na minha opinião, o melhor jogador rubro-negro jogando ali pela ponta esquerda, coloca na cabeça do Léo Pereira, abrindo 1-0 e teve chance até de fazer um segundo, um terceiro, vai pro intervalo. O segundo tempo a gente já volta um pouco diferente. O Flamengo hoje tem um problema no coração do time, que é o meio campo. Jorginho, dominante. Talvez para mim a peça mais importante desse time. Por quê? Porque se não for Jorginho, a dupla de volantes hoje, pelo desfalque do Pulgar, pela lesão do De La Cruz, é Everton Araújo e Alan. E por mais que o Everton Araújo entregue no sem bola, com bola, desculpe, mas assim, é deprimente, é um jogo muito apático. E o Alan, que é um jogador daquele comum. Você que joga Ultimate Team e abre seu pacote de boas-vindas e vem um jogador ouro comum, é o Alan. No toque pro lado, ele não tem a potência, imponência física no sem bola, e com bola ele também não resolve muita coisa. Então esse meio campo acaba muitas vezes por abaixar muito o ritmo do Flamengo, que precisa de arranjar um segundo volante, nem que seja na janela, que já falou que não vai buscar, o que eu acho bem estranho, nem que seja vendo a possibilidade do Saúl ocupar aquela posição, ou do Carrascal contratado também fazer essa função, por mais que ele seja mais ali um quê de Arrascaeta, enfim, é um problema, e nesse problema o Mirassol soube se virar muito bem. Saindo da pressão, o time do Flamengo que desceu o ritmo, Mirassol começou a ameaçar, começou a ter chances, Rossi teve que fazer uma grande defesa também para evitar o gol de empate. No melhor momento do Mirassol na partida, chega a magia do Arrascaeta, que está a 2 assistências de se tornar o maior assistente da história do Campeonato Brasileiro. Ele dá um lindo 3 dedos pro Plata, subestimado Plata, porque a torcida do Flamengo critica que não faz gol, ok, ele só tem 3 gols pelo time rubro-negro, mas o que ele entrega é brincadeira. Ele faz o salseiro ali no 1 contra 1, ele é um cara de uma marcação-pressão muito em cima, ele corre gerando espaço o tempo inteiro, gerando espaço. Ele é um jogador que faz a engrenagem rubro-negra girar. Faz o 2-0, parecia que o jogo poderia morrer, o Flamengo volta a baixar o ritmo e o Mirassol volta a impor seu bom futebol. É um time de operário, é um time que a todo momento sabe o que faz e acaba fazendo o seu gol com a lei do ex Gabriel Jamal. Quem não lembra dele, jogou no Flamengo aí por volta de 2016, era esperança, eu acreditava nele, eu gostava muito do Talisca, aí o Talisca não foi pro Flamengo, o Gabriel Jamal foi, achei que ele ia ser o novo Talisca, acabou não virando, mas vai pro Mirassol,
faz um bom torneio, já tinha feito no ano passado, faz de novo dessa vez, faz a lei do ex, porque ela é implacável, ela vai te punir. Se você aí tem um ex-jogador, vai te punir. E puniu o Flamengo 2-1, e o finalzinho da partida foi quase que um Deus nos acuda. Bola na área, o Rossi saiu errado, uma bola quase que deu gol pro Mirassol. Enfim, ficam os aplausos ao trabalho do Rafael, esse grande time do Mirassol, que foi pra partida com o uniforme amarelo, inspirado na seleção de 70, e trouxe um pouco desse futebol de 70, porque esse Mirassol é uma surpresa. O camisa amarela, como tradicional, shorts azuis, para a primeira vez do Mirassol em pleno Maracanã, mas a vitória realmente ficou no lado rubro-negro. Flamengo 2, Mirassol 1. Agora que a gente já está olhando para a parte de cima da tabela, vamos falar de outro concorrente ao título, Cruzeiro, que em pleno Mineirão pegou o Santos, e o resultado foi Santos 2, Cruzeiro 1, ou melhor, Cruzeiro 1, Santos 2, uma partida que dá pra fazer alguns paralelos com o jogo rubro-negro, só que com tudo mais intenso e mais exagerado. Porque o primeiro tempo do Cruzeiro foi um amasso, mas assim, um amasso de bola. A impressão de quando fez o primeiro gol é que já era pra estar 3. O Santos abdica de jogar futebol, abdica, assim, não pode enfrentar por melhor e mais competente que seja outra equipe. Você, como Santos, ou como Mirassol, ou como qualquer outra equipe, não pode chegar para jogar abdicando de praticar o futebol. E o Cruzeiro dominou em todas as instâncias do primeiro tempo. Todas, no ataque, na defesa, e o gol só não sai antes por causa de um Brazão que vem fazendo um belo campeonato brasileiro, talvez seja o melhor goleiro do primeiro turno, mas sai em outro grande destaque, que é o Fabrício Bruno, que esse tá, por enquanto, na minha seleção do campeonato, uma jogada do escanteio curto, que tem muita gente que fala mal de escanteio curto, mas ele aparece provando que ele não tá aí pra brincar com a cabeça de ninguém, tá aí pra fazer gol, cruzamento na área, Fabrício Bruno faz, abre o placar, 1-0, escanteio curto, esse inclusive, que tem um aproveitamento melhor do que o escanteio direto. Eu sou defensor do escanteio curto, pode chamar de modinha, eu sou. Faz 1-0, e aí, no segundo tempo, a gente tem uma outra história, um Santos que realmente volta pra jogar futebol. Aí a gente pode falar, o Santos realmente está praticando esporte, que também é uma outra prova de como não pode entrar apático assim no primeiro tempo. O Santos começa a pressionar melhor, começa a ter mais a bola, começa a rodar a bola, e o destaque fica pro Guilherme. Que partida do meu amado, gol e assistência. Ele acabou com o jogo no segundo tempo, o domínio dele pro segundo gol também é brincadeira. E aí a gente fala, mas quem não fez uma partida realmente tão boa foi exatamente o Neymar, o menino Ney. Foi uma partida abaixo do Neymar, teve a grande chance do Santos até então no primeiro tempo, uma bola cruzada pelo próprio Guilherme ali na área, chutou pra fora. Não foi uma grande partida do Neymar, foi uma grande partida do Fabrício Bruno, mas o lance que fica na mente de quem estava assistindo é a grande qualidade que realmente o menino Ney tem. Quando ele vai driblar o Fabrício Bruno, entorta a coluna dele, deixa ele perdido, é um lance muito bonito. E o detalhe desse lance é a ambidestria do Neymar, que usa a perna esquerda no lance inteiro. É assim, é bizarro o que ele faz, porém não foi uma boa partida dele. Ficou na sombra do Messi, o Guilherme Messi, uma grande partida que fez o Guilherme para colocar o Santos na frente, e o Cruzeiro perde 6 pontos importantíssimos no Mineirão. Tinha perdido 3 contra o Ceará, perde 3 contra o Santos, fica a discussão do gol anulado do Cruzeiro, que poderia mudar a história dessa partida. Eu realmente achei que foi falta, mas eu não tenho certeza se foi um lance para VAR, enfim. O que fica de resultado é a sua grande lição. Você pode estar inseguro, você pode ser fraco, você pode não estar no bom momento, mas vá para jogar, vá para praticar. Se você entra numa partida, você tem que entrar para jogar futebol. Essa é a lição que o Santos Futebol Clube te oferece nessa vitória 2-1 para cima do Cruzeiro, que vê o Flamengo agora abrir uma distância um pouco maior, e o Palmeiras chegando. Palmeiras esse, que é outro que, meu Deus do céu, partida ruim demais, tá? Eu acho que se fosse elencar o pior jogo da rodada, só não vai ser esse porque teve 3 gols. O pior jogo da rodada eu vou falar já. 2-1 pro Palmeiras. Um Palmeiras num momento muito ruim, momento de eliminação no derby pro Corinthians, xingando o Abel, chamando de Pedro Álvares Pardal, chamando a Leila de Carminha, e tá uma loucura. Não se entende o que tá acontecendo no Palmeiras. Mas dentro de campo mostra porque é um time encardido. Mesmo com todos esses problemas, mesmo não jogando bem, um primeiro tempo que de nada produziu, vai e consegue a vitória, mesmo não amassando o Ceará. O Ceará consegue abrir o placar,
faz 1-0, o Pedro Raul perde uma grande chance ali de fazer o segundo, mas no segundo tempo o Palmeiras consegue o resultado, é impressionante, é o time mais difícil de se analisar talvez, porque há quanto tempo a gente fala que o Palmeiras não faz uma boa atuação, a própria torcida do Palmeiras reconhece isso, tanto é que cobra o Abel Ferreira, porque é o melhor elenco que ele já teve desde essa passagem muito vitoriosa no Palmeiras, não entrega um futebol vistoso, não amassa o adversário, tá em crise e mesmo assim consegue ganhar, diminui a distância pro Cruzeiro, diminui aí pro Flamengo, que tinha vencido horas um dia anterior, e aí a gente vê um Palmeiras de novo mostrando que talvez venha a ser o grande competidor pela taça do Campeonato Brasileiro junto com o Flamengo. Não acredito no Cruzeiro? Mais ou menos, eu acho que o Cruzeiro tem um ótimo treinador, tem um time muito bom, muito organizado, mas tem aquele negócio, o elenco é curto, o elenco do Cruzeiro é curto, quando chega o banco de reservas é nítido que cai um pouco a qualidade. Eu inclusive esperava um pouco do Gabigol, não vou dizer que é totalmente decepcionante, ele tem até 11 gols na temporada, mas assim, não é um Gabigol que tomou conta da função, é o Caio Jorge que vem fazendo muito bem isso, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols, mas eu acho um elenco curto, ainda tá vivo na Copa do Brasil, então essas coisas me fazem acreditar que vai ficar entre Flamengo e Palmeiras mesmo, esse título de Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai falar de Vasco e Galo. Vasco, gigante da coluna, ó, que isso, tô maluco? Gigante da colina, que pegou o Galo em casa, em São Januário, e com 36 segundos, você, pai, que foi pra São Januário levar seu filho, sua filha, chegou no estádio já tendo que cantar que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, porque o Gabriel Menino abre o placar logo cedo. Falei isso, mas vou elogiar a partida do Vasco, gosto do futebol jogado, tá melhorando, tá melhorando o time do Diniz, jogou muito bem contra o Galo, muito bem, talvez seja forte, mas assim, jogou melhor que o Galo, teve suas chances, faz o gol num pênalti sofrido por Coutinho, que na minha opinião sim foi pênalti, o Verratti faz, empata o jogo, 1-1, Vasco teve suas chances, o Everson faz uma grande defesa, por mais que o Galo também no segundo tempo teve uma chance com o Biel que não pode perder, e aí é um resumo do que é um Vasco talvez no melhor momento do dinizismo, porque é um time que, cara, é muito complicado, porque é um time que joga futebol, é um time que você vê que tem pensamento de jogo, você vê as aproximações do Diniz, um Coutinho muito melhor ambientado do que em outras passagens, mas é um time frágil. O Vasco é um time frágil, precisa de muito pouco para você fazer gol no Vasco. E isso acaba que quando você se resume, mais ou menos o contrário do Palmeiras. O Palmeiras às vezes não tem atuação, mas tem o resultado. O time do Diniz, às vezes, como vencendo, por exemplo, contra o Galo, tem a atuação, mas o resultado não vem, porque é fragilidade defensiva e na frente, por mais que tenha um artilheiro do Brasil, que é o Verratti, o resto do poder de fogo não acompanha junto, não é um time que você fala, caramba, se eu der 2 chances pro Vasco, vou levar 2 gols, não é. Então vai perdendo pontos pelo caminho, e aí quando você vai olhar no frio da tabela do resultadismo, se o Vasco estivesse ali na 9ª posição, talvez a gente relevasse isso menos. Falaria, não, tá jogando bola, vai melhorar e vai brigar por mais coisas. Só que como é um Vasco que tá ali no limiar da zona de rebaixamento, de brigar pra subir e cair, qualquer pontinho tá valendo ouro pra botar a cabeça de fora do Z4. Então realmente falta essa eficácia, essa eficiência, tanto na frente quanto atrás. Você não pode ser um time tão frágil assim, e aí acaba amargando um empate que poderia ter sido um resultado melhor pro Gigante da Colina. O Galo, acho que essa temporada vai ser uma temporada de Copas pro Atlético Mineiro, focar na Sul-Americana, na Copa do Brasil, já tá longe dos objetivos no Brasileirão, por mais que se ele não for campeão em nenhuma das Copas, para pegar a Libertadores, que pelo investimento do Galo é quase que uma obrigação chegar na Libertadores do ano que vem, vai ficando cada vez mais difícil no Campeonato Brasileiro, visto as atuações e como vem se portando um Galo, que, por exemplo, não teve Hulk, e aí da Hulk dependência acaba que não saiu com resultado melhor. E o Vasco realmente é isso, falta eficácia, é um time frágil, e aí com improvisações, por exemplo, o Piton não jogou o Pumita na esquerda, então são improvisações que acabam deixando mais frágil ainda a equipe Cruz Maltina. 1-1 entre Vasco e Galo. Daqui a gente vai para outro jogo, Bahia e Fluminense, esse sim, um duelo tricolor, e que duelo tricolor, 6 gols para conta, um resultado que ficou melhor pro Fluminense do que pro Bahia. Mesmo o Fluminense estando na frente do placar e tendo sofrido o empate, foi com um time misto para enfrentar o Bahia, foi com um time misto para ver o Esquadrão de Aço, e aí eu sempre tenho aquela mini decepção com o Bahia, talvez eu espere demais,
Talvez, mas eu vejo um time com um bom técnico, um muito bom técnico, com um ótimo meio-campo, um time com ótimas ideias, um time que agora já tem opções de 9, um time que eu gosto de ver jogar. Gosto de ver jogar. Diferente de outro time que eu vou falar já. Quando eu ligo a TV pra ver o Bahia, eu ligo pra ver o bom futebol. E aí eu espero um pouco mais desse Bahia. Um pouquinho do que eu falei, mais ou menos, no sentido do Vasco, de o Bahia tem que se tornar um time encardido. Tem que se tornar um time que você fala, caramba, vou jogar com o Bahia, vou sofrer. Fora de casa? Vou sofrer. Se eu der 2 chances aqui, vão me punir. Que eu tenho que lutar pra fazer gol. Mas o Bahia, ele não dá essa impressão, sabe? É meio questão do time bonzinho, que não sente o cheiro de sangue. Tem que punir o Bahia. Bahia, olha pra mim. Você tem que punir o seu adversário. Consegue os gols, consegue construir. Mas aí tem a questão também do goleiro Rogério Ceni, que foi um dos grandes goleiros do futebol brasileiro. Não consegue ter um goleiro seguro no Bahia. O Grupo City tem um dinheiro, a janela tá aberta. Por favor, investe num goleiro, Bahia. Não sei, tem o João Paulo ali largado. Tem outras opções também no futebol internacional. O Bahia precisa disso, porque querendo ou não, o jogo se resolve. Ele se constrói no campo e nos 90 minutos. Mas ele se resolve nas 2 extremidades do jogo, nas 2 áreas. Tem que ter um cara que bote a bola pra dentro e tem que ter um goleiro que você sinta confiança, que não é o caso, por exemplo, do Max Felipe. Então essa questão do Bahia realmente incomoda e o Fluminense não tem nada a ver com isso. Foi com um time misto, um time com peças trocadas, porque, de novo, também tem 2 competições por aí, tá vivo na Sul-Americana, tá vivo na Copa do Brasil, e o que a gente pode tirar de positivo desse Fluminense é o Cano, que volta a marcar, volta a ser importante com gols, dá aquela confiança. Ele é um cara que hoje, em outros momentos não, tá? Mas hoje ele é um cara menos intenso, um cara de menos marcação, um cara que também colabora menos na relação com o jogo pra dar sequência às jogadas, dar sequência à bola. Ele é um finalizador. E quando o seu finalizador tá com confiança, as coisas tendem a melhorar. Então é o destaque do Fluminense, o destaque do Bahia. Você tem que sentir o cheiro de sangue. Punir, Bahia! Punir! Coisa que não faz o Esquadrão de Aço e empata essa partida por 3-3. Já que a gente tá falando em partidas no Nordeste, vamos passar aqui rapidamente por Fortaleza e Botafogo. Fortaleza 0. Botafogo 5. E aí você acha que o Flamengo sofreu com o ex? Você acha? O Renato Paiva levou 5 do seu ex-clube, um jogo que acabou antes da metade do primeiro tempo, com a expulsão do jogador do Fortaleza. E aí, quando tem as expulsões em momentos rápidos da partida, eu penso 2 coisas. Como o Botafogo foi bem na final da Libertadores e como o Galo foi vergonhoso em não ter dificultado a partida na final da Libertadores de 2024. É uma loucura. O Botafogo aprendeu com os erros dos outros, foi lá e puniu 5-0. Por mais que a expulsão tenha condicionado o jogo, que condicionou, o Fortaleza não pode levar 5 gols tão facilmente. É um trabalho muito difícil. Tô com dúvidas do Fortaleza nessa zona de rebaixamento, hein? Acho que vai ser um time pra brigar. E tem Libertadores logo mais. Vai pegar o Vélez, que já não tem o Montoro, que está no próprio Botafogo. Talvez seja a chance de você ganhar uma autoestima pro Campeonato Brasileiro, agora um novo técnico, um novo trabalho. Mas Renato Paiva sai aí de cabeça baixa, enquanto o torcedor botafoguense gosta de rir e apontar o dedo pro Renato Paiva e falar, viu, trocamos bem. E aí o time do Ancelotti faz 5 gols. De destaque para essa partida, eu tenho que destacar, claro, o Danilo. Que jogador é o Danilo, essa dupla de volante do Botafogo. Talvez seja a mais forte do futebol brasileiro, com Danilo e Marlon Freitas. É impressionante os passes que o Danilo dá, as movimentações que ele faz, os gatos, a noção defensiva. Ele é um jogador que faz valer cada centavo dos 25 milhões de euros investidos nele. E Flamengo precisa de um segundo volante. É a prova da importância do Danilo, que nesses 25 milhões de euros a gente também já não sabe de onde veio, né? Porque o Botafogo tá com as questões do Textor, não sabe se o Textor vai continuar comandando o time, se o time do Botafogo vai para Ilhas do Caribe, o fundo de investimento, a gente não sabe, é a bagunça da SAF. Esse é o risco de você ter uma SAF e você tá sempre rendido às más decisões, ou às loucuras financeiras, ou às loucuras jurídicas e judiciais de um velho bilionário. É a questão do Botafogo, que acho que tá meio longe para título brasileiro, que também é um reflexo de começar a sua temporada no segundo semestre. É uma escolha do Texas, uma escolha do Botafogo. Pode dar muito certo quando o time encaixa, mas não é sempre a tendência. O normal é demorar um pouco a encaixar, não como foi ano passado e o time arrebentou tudo. Acho que o Botafogo vai forte para as Copas, mas para o Campeonato Brasileiro
é brigar ali por vaga de Libertadores. Não que assim, já tem o segundo turno inteiro, mas já tá a 8 pontos virtuais do primeiro colocado e é difícil a gente imaginar uma super constância de um time ainda em construção. Passando pelos outros jogos, a gente teve também a vitória do Inter 3-1 para cima do Bragantino, jogando lá em Bragança. Jogo difícil, jogo complicado. É aquilo que eu falo, que tem que ser encardido jogar fora de casa contra alguns times. O Bragantino faz valer isso, porém o Inter foi lá, fez 3-1 com gols do Ricardo Matias, ele que é a joia da base, a joia do celeiro do Internacional, e vem sendo a esperança de golzão. Ele é um cara com muita qualidade técnica, muito faro de gol, mas ele teve umas questões ali de falta de esforço ali na base que fizeram o Roger Machado também olhar com desconfiança, mas em momentos que o Borré se esforça e não entrega, e o Valência, que é uma sombra em campo, Ricardo Matias foi muito bem e praticamente se convoca para a decisão da Libertadores, o jogo de ida contra o Flamengo em pleno Maracanã. Então esse é o maior destaque aí do Roger Machado, que ganha um ar, ganha um respiro, e do Ricardo Matias, que surge como uma possível salvação no esquema ofensivo do Internacional, enquanto o Bragantino já está na sua primeira, segunda, terceira, quarta, quinta derrota consecutiva, time que já chegou a brigar por liderança, por mais que por um curto período, agora vem se afundando o time dos operários aí do Bragantino. Tomar Red Bull, né? Tem que tomar Red Bull, tem que dar asas, tem que pelo menos vencer uma partida. E quem venceu uma partida? Sabe quem? O Sport Clube Recife vence o jogo contra o Grêmio 1-0 e chega a sua primeira vitória no Brasileirão 2025 e fora de cá. Palmas pro Sport. Palmas pro Sport. E principalmente porque certa fatia em mim, se sente vingado, porque eu venho há 18 jogos assistindo o jogo do Grêmio e é sempre o jogo mais insuportável da rodada. Só que o Grêmio parece que não se liga nisso, o Mano Menezes não se liga nisso, porque a torcida cobra e tem que cobrar. O time do Grêmio joga o pior futebol, eu vou ousar dizer, tá? O pior futebol dos 20 da Série A. Hoje quem pratica é o Grêmio. Cara, todo jogo do Grêmio é horrível. Tipo assim, cara, é uma loucura, porque às vezes seu time é ruim, mas pelo menos o jogo dá um entretenimento. O jogo do Grêmio não tem nada. O jogo do Grêmio é uma loucura, é pra dar hérnia em qualquer um. Farid sofreu com hérnia de disco por causa do Grêmio. Você, torcedor do Grêmio, tem que ver sua saúde e sua sanidade mental para parar 2 horas da sua vida para ver seu time jogar. Um jogo muito ruim de novo do Grêmio, o Mano Menezes meio perdido. E ali a melhor qualidade do Mano, que é organizar o time defensivamente, também não é algo que se pode ver, visto os últimos jogos do Grêmio, qualquer dos últimos jogos do Grêmio. Aí você pode falar que contra o Fluminense teve uma consistência defensiva porque só sofreu um chute ao gol. Mas perdeu igual, o time não cria, o time não tem repertório. Cara, é impressionante o que o Grêmio faz. E o Sport, que vem melhorando, tá? Vem melhorando com paciência, vem chegando. Depois de milhões de derrotas, começa a empatar. Empata uma, empata ali, perde pro Botafogo com um gol no finzinho, que não merecia, talvez a derrota, podia ter conseguido empate. Aí depois empata com vitória no último minuto, aí depois vai alcançando outro empate, e aí o verdinho tava nascendo. A vitória tava nascendo e foi nascer exatamente contra o Grêmio, e agora o Sport chega a 9 pontos, e o último da zona, no caso, no 17º colocado, é o Vasco com 16, e o primeiro fora é o Vitória com 18. São 9 pontos ainda para sair. A situação do Sport é muito delicada, ainda mais querendo exigir 9 pontos de um time que só foi fazer 3 pontos pela primeira vez no campeonato agora. Porém, quem sabe pode ser uma vitória para dar uma mudança de áreas para o segundo turno. Um Sport que vem tão sofrido com invasão de CT, com cobrança da torcida, e que o futebol do Sport não é nem o pior do Brasil. Do momento, vem até tendo suas melhoras. É um time que talvez tenha até menos pontos do que devesse, mas não querendo passar pano pro Sport, porque ganhar praticamente no último jogo do primeiro turno também não dá, né, Sport? Enfim, vence 1-0 do Grêmio, e aí passando pelos últimos jogos que restam, exatamente, São Paulo numa vitória pra cima do Vitória, 2-0 o Tricolor Paulista, o Crespo chega à sua 5ª vitória consecutiva, e é um São Paulo num bom momento. A gente que achava que o São Paulo também ia ser só um time de Copas, já consegue almejar ali uma briga direta pela vaga da Libertadores. E o outro resultado aconteceu agora há pouco, Juventude 2, Corinthians 1, é a tropa do Nenê, é a tropa do vovô, 2-1 pro Juventude, resultado importante. Aí a gente vê que a zona do rebaixamento começa a querer chegar, né? Apesar do empate do Vasco, a gente teve vitória do Santos,
E vitória do Juventude e vitória do Sport na mesma rodada. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Mas fica de olho no rebaixamento. Enquanto o Corinthians, jogo ruim, jogo abaixo, tem essas questões. Agora o Carille fora, o Memphis fora também. Vamos ver do que vai ser esse Corinthians do Dorival. Tem a questão do transfer ban, questão que a gente já tá falando aqui há muitas semanas da presidência do clube, do interior dos bastidores do time do Parque São Jorge. Não está no bom momento, perde pro Juventude e é outro que eu tenho a impressão de que em certo momento da temporada vai mirar na Copa do Brasil e focar e tentar tirar algo dali. E agora é um momento que você não sabe o que está acontecendo, porque o seu time perde para o único que não havia perdido, que não havia ganho um jogo no campeonato. É o momento que você reúne sua família para ir pro estádio, com 30 segundos já tem que cantar que seu time é o time da virada. É o momento que você chega para jogar contra o Mirassol, acha que vai ser fácil e você é punido pelo Gabriel. O Gabigol, não é esse ex, é um outro ex-Gabriel, Jamal. Você é punido ao vivo pelo Gabriel Jamal. É o momento que seu time é muito bom, meu campo fortíssimo, mas você não tem confiança nenhuma na sua defesa e você perde. Mas depois de tudo isso, depois de arrastar a cara no chapisco 5 vezes, você aprende como o Santos que você realmente tem que tentar ir pro jogo. Não importa o quão ruim, o quão deficiente, o quão momento instável você esteja, você ainda tem um craque ali e uma peça que pode te ajudar bastante. Você tem que ir pro jogo mesmo com a cara raspada de chapisco, que o momento tá maluco. E o momento tá maluco, palmas de novo para a instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense, que, cara, perdeu pro esporte. Parece até que eu tô humilhando o esporte. Mas talvez eu esteja humilhando os dois. Mas é que não dá pra você perder em casa. Se fosse um jogo na Ilha do Retiro, maneiro. Mas jogando o futebol que tá jogando, foi quase uma vingança ao esporte. A bola, o objeto redondo, a pelota, olhou pro Grêmio e falou: hoje eu vou te vingar. Hoje você não sai com o resultado. E aí talvez isso sirva pra balançar um pouco, porque eu não aguento parar mais 2 horas da minha vida, 1h30, mais acréscimos, mais mano xingando o quarto árbitro, pra ver um jogo ruim. Grêmio, você tem condição de melhorar, e é com a cara toda arrastada no chapisco, mas com a consciência de que tem que levantar e continuar tentando, que eu acabo esse programa, acabo mais uma edição aqui do Futebola, encerrando o primeiro turno. A gente tem alguns jogos faltantes, outros restantes, mas o importante é que você está aqui com a gente. Então comenta o que você achou da rodada, comenta o que você achou do seu time, comenta aí. Você já viu o time? Você torce para o mesmo time que seu pai do Dia dos Pais? Comenta aí também e comenta o que você achou do programa. Compartilha com todo mundo. É isso, só não compartilhe com o Mano Menezes, porque ele vai fazer o favor de deixar sua noite pior. É isso, muito obrigado. Daqui eu me despeço. Ponte Preta, 125 anos, 125, água na Ponte Preta. É isso, valeu, tchau, até mais. Não dá.